Olá pessoal, vamos para a nossa dose diária de emagrecimento. Hoje é sábado, iniciando o final de semana, dia 19 de agosto, e hoje nós vamos falar sobre as armadilhas mentais no emagrecimento. Então, quais são essas armadilhas que atrapalham você de emagrecer ou então o seu paciente de ter os melhores resultados? Eu defini basicamente em 3 armadilhas. A primeira armadilha é aquela onde o paciente ele simplesmente acredita apenas na força de vontade dele. Então é um paciente que ele não quer a ajuda de um profissional, ele não quer seguir os conselhos e as estratégias das pessoas que estão lhe acompanhando. Então simplesmente ele coloca na cabeça, não, só basta eu querer, só que não basta apenas querer, é necessário as estratégias corretas. Às vezes eu vejo muito na prática as pessoas dizem assim, só basta eu querer, vou fechar a boca. E a gente já conversou em alguns outros podcasts que apenas fechar a boca não resolve, né? É preciso seguir, de fato, uma dieta calculada. E essa dieta calculada tem que ser passada por um profissional, um nutricionista. Então, se simplesmente ele só utiliza da força de vontade dele e não busca os caminhos corretos, isso são armadilhas que lá na frente ele pode chegar a ter um pequeno resultado, porque ele fechou a boca, porque ele focou na academia, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente fala em controle da obesidade, que é uma perda de peso a longo prazo, e o principal, mantendo essa perda de peso, isso não acontece. Então, seja por alimentação, onde o paciente diz que vai fechar a boca, seja por exercício físico, já vi muitas pessoas que dizem o seguinte, na verdade, vou me matricular nessa nova academia, nesse novo esporte e vou focar até tal data. Ou seja, o foco dele é de 2 meses, é de 3 meses. É impressionante. Às vezes as pessoas dizem, vou viajar em janeiro e está mais ou menos em setembro. Então eu vou focar nesses últimos meses na academia. Então esses próximos 4 meses as pessoas vão de fato, porque está focada em janeiro. Só que quando volta de janeiro, e aí? E aí essas pessoas voltam a ganhar peso porque acreditaram simplesmente na sua força de vontade. Não, eu estou com foco agora eu vou. Então essa é a primeira armadilha mental. A segunda que eu quero destacar para vocês é quando simplesmente ou você ou o seu paciente, ou então quem quer emagrecer, olha para as outras pessoas que tiveram resultado e querem seguir a mesma estratégia. Ah não, fulano emagreceu porque fulano comia tal alimento na hora do almoço, aí você quer comer. Não, fulano emagreceu porque ao invés de ir para academia ele foi para o funcional, aí você quer ir para o funcional. Fulano emagreceu porque ele fez uma cirurgia bariátrica, mas você não vê, por exemplo, que fulano mudou a alimentação, que fulano começou a se exercitar, aí simplesmente agora você quer fazer uma cirurgia bariátrica. Então quando você começa a se espelhar nas estratégias que os outros seguiram e você começa a não entender qual é o seu processo, o que é que você precisa, você como pessoa, fazer para emagrecer, você fica querendo viver os resultados dos outros. E os resultados dos outros nem sempre serão os seus resultados. Então essa é uma grande armadilha mental. Na hora que você está conversando com as pessoas de boa fé querem lhe ajudar, né? Olha, faz isso que eu vi que é bom para emagrecer, faz isso. E você vai seguindo esses conselhos das pessoas que não são os profissionais de saúde que estão te acompanhando, porque as pessoas dizem, eu fiz isso e deu certo. E aí você cai nessa tentação e você acaba caindo nessa armadilha, né? Então é uma armadilha bem perigosa. Para emagrecer de fato, controlar a obesidade, você precisa da estratégia correta e você precisa do acompanhamento correto. E por último, para a gente fechar esse podcast, essa dose diária, eu trago para vocês uma grande armadilha, que é a falta de comemoração dos pequenos resultados. Imagina que você está na casa dos 3 dígitos, então você está com 110, 120 quilos, 130, e aí tem obesos com muito mais peso que isso. E quando essa pessoa chega a perder 5 quilos, ao invés de comemorar e dizer, não, já perdi tantos por cento do meu peso. Não, fala, não, 5 quilos não foi nada não, perdi só água, perdi só retenção. Então veja, cada vez que a gente não vai comemorando as pequenas conquistas, a gente tende a se frustrar. Porque imagina, toda pessoa que trabalha, toda pessoa que se esforça, quer ter uma recompensa. Agora imagina você nunca ter uma recompensa. Imagina você fazer dieta, você se exercitar, você se controlar, e aí quando chegar num profissional de saúde, ele pegar e dizer,
Não, veja, foi bom, mas ainda não chegou no adequado. Então você já faz, poxa, eu ainda não serviu para nada então, porque eu ainda estou muito longe de onde eu quero chegar. Então veja, você não comemorar essas pequenas metas torna o processo muito mais difícil. Agora, claro, Felipe, como é que a gente comemora essas pequenas metas? Registrando, deixando bem claro para o paciente a evolução dele e, claro, essa comemoração não pode ser regada pela alimentação. Né? Aliás, até pode, mas pelo alimento correto. Então imagina, perdi 3 quilos, vou comemorar, agora eu vou comer uma pizza completa. Então tem que ter esse cuidado. Mas quando eu digo anotar essas pequenas metas, é justamente você ficar feliz por isso. Então, às vezes um paciente está com 110 quilos e ele coloca na cabeça que o peso dele adequado é 85. Eu já conversei com vocês em alguns outros podcasts sobre essa questão do peso adequado, que isso não existe, né? Então, se o paciente ele tem 110 e ele chegou, por exemplo, em 95, ele já perdeu muito mais de 10% do peso, ele está ali já na faixa dos seus quase 15%. E a gente sabe que a partir de 15% do peso perdido, já se considera como uma obesidade controlada, né? E aí o paciente ele fica triste, porque ele queria chegar a 85, mas ele só chegou a 95. E ele esquece de que ele já diminuiu 15% do peso. Então, é sempre olhar pelo lado positivo da coisa. Então, cuidado para não cair nessa armadilha mental que é você ficar não comemorando os seus pequenos resultados. Isso vai te afastar cada vez mais do objetivo final. Então, esse foi o nosso podcast Dose Diária de Emagrecimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like aqui no YouTube, se inscreve. Se você está escutando pelo Spotify, começa a me seguir. E o melhor, compartilha esse áudio com todos aqueles seus amigos que querem emagrecer e com aqueles seus familiares. Se você é profissional de saúde, continue me acompanhando em todas as redes sociais. Amanhã, domingo, estaremos aqui de novo falando sobre mais um assunto que ajuda no processo de emagrecimento.